Boa tarde a todos. Vamos começar mais uma aula do módulo de propagação de plantas. Nessa aula de hoje, nós vamos discutir um pouco sobre recipientes, substratos e a parte de nutrição e fertilização dessas espécies a serem produzidas. Não só florestais, mas espécies frutíferas, dentre outras. Na verdade, não varia muito, vai variar a necessidade nutricional de cada uma, mas não a forma de aplicação. Então, existe uma demanda crescente por espécies. No caso, a gente vai usar muitas mudas de espécies florestais nos sistemas agroflorestais, mas também mudas de espécies frutíferas e outras, né? Fazer muda de hortaliça, dentre outras. A necessidade dessas espécies, então, principalmente florestais, principalmente eucalipto, tem aumentado com o tempo. E o desenvolvimento de tecnologias que reduzem custo de produção sem abrir mão do desempenho em campo é fundamental. Então, isso é o que nós vamos ver hoje em relação a tamanho de recipiente e fertilização. Por quê? Independente do tamanho do recipiente, lógico, tem um limite. O recipiente vai limitar o crescimento da muda, a muda vai chegar com porte menor em campo, porém, se ela estiver bem nutrida, fisiologicamente ela vai estar tão apta quanto uma muda feita no recipiente maior. E isso tem N vantagens competitivas, porque o substrato é caro, transporte é caro, e se eu faço mudas em recipientes maiores do que no necessário, eu estou jogando dinheiro fora. Basicamente isso, e eu consigo fazer então uma muda bem formada em um recipiente de menor tamanho comparado com outros, né? E esse êxito das mudas em campo depende da qualidade das mudas. E elas devem resistir às condições adversas de campo de forma satisfatória para que tenhamos um bom estabelecimento do povoamento. Então, quanto melhor as mudas, melhor vai ser esse povoamento mais homogêneo e tudo mais. Vamos começar falando de recipiente para a produção de muda. Então, na década de 70, 80, a maioria das mudas eram feitas em recipientes não reutilizáveis. Existia o antigo torrão paulista, que era um torrão de terra socado no formato de um tubete para que as mudas fossem feitas ali, laminados, e o principal na época, sacos plásticos. Nós vamos discutir um pouco hoje em relação a vantagens e desvantagens de se produzir muda em saquinho plástico e como produzir e tudo mais. A partir de 85, começou no Brasil os primeiros estudos que foram com eucalipto de introdução de tubetes de polipropileno para a produção de mudas. Hoje, a grande maioria das mudas florestais de qualidade são feitas com tubete de polipropileno. Já está tendo a entrada de um novo material que seriam os recipientes biodegradáveis. Porém, ainda se utiliza, ou está se utilizando uma máquina, que é cara porém tem N vantagens. A gente vai discutir um pouco sobre ela daqui a pouco. Então, aqui são os principais recipientes que existiam na época para a formação de mudas. Então, antigamente, esses torrões de terra, laminado de madeira. Hoje, vem entrando esses... já tiveram entrada de
recipientes biodegradáveis, então tubetes de papel. Esse tubete de trufa seca pouco utilizado, bandejas de isopor ou de polipropileno, são bandejinhas principalmente para mudas de hortaliça, são bandejas pequenas, depois a gente vai ver isso na prática, são bandejas pequenas, células para a produção de mudas que tem um sistema radicular inicialmente bem pequeno e que vão para campo rapidamente. Esse Winstrip aqui ele tem a mesma função. Os mais conhecidos então são os saquinhos de plástico e os tubetes de polipropileno. A gente vai discutir principalmente em cima deles. E hoje já tem no mercado, eu vou colocar um vídeo em paralelo a esse, que seria os Elepot. Elepot seriam saquinhos furados a duas pontas de papel. Então, um saquinho de papel com as duas pontas furadas, cheio de substrato. E esse saquinho ele vai se degradando com o tempo da produção da muda. E quando chega a mudar campo, quase não tem papel mais, só tem um torrão formado e tem N vantagens em relação a isso. Aqui o exemplo, então, sacos de plástico, diferentes tamanhos, alturas, tamanhos, volumes. Bandeja de plástico, isso aqui principalmente para hortaliça. Os paper pot são feitos de papel. Recentemente eu pedi daqueles sites da China um saquinho de TNT, bem interessante também. Ele tem o tamanho de um saco de plástico, porém de TNT. Eu ainda não testei, na verdade eu fiz um teste e pelas condições que eu testei não foi muito legal, porque ele não é tão biodegradável assim. Tubetes, ele tem diferentes volumes de produção, então tem tubete desde 50 centímetros cúbicos, que é o de eucalipto bem pequenininho. Depois, na próxima aula a gente vai ver na prática um pouco essa questão de recipiente. Então, desde tubetes de 50 centímetros cúbicos até os tubetes mais comuns, 50, 100 e 290. Depois você tem os citropotes, que são recipientes maiores de polipropileno. Em semelhança aos fertipot, tem os potes de polipropileno para mudas de maior tamanho também. Caso necessite de mudas de maior porte, você tem que ir trocando o recipiente. Então esse aqui é feito com material biodegradável, mas você pode utilizar material reutilizável, né? Para essas mudas. Então aqui eu vou falar depois que esse Elepot que eu comentei, ele é um saco de papel enchido de substrato, com as duas pontas furadas, e à medida que for crescendo as mudas, o tubete de papel vai se decompondo, levando a muda que não precisa de trabalho de retirar tubete, e é muito mais vantajoso, portanto. Pessoal, para entenderem melhor sobre o sistema Elepot, eu vou passar um vídeo. Esse vídeo está no YouTube, falando do Elepot num viveiro no Uruguai. Vocês vão entender um pouquinho melhor sobre o sistema. O friozinho dessa época do ano não atrapalha a produção de mudas de eucalipto aqui em Frei Bentos. Na verdade, deixa a paisagem mais charmosa. E é aqui, às margens do rio Uruguai, que está localizado o viveiro da Montes del Plata.
Esse viveiro começou com uma decisão da empresa, primeiro de construir um viveiro novo. Isso aconteceu no começo de 2010, quando Montes de Plata se formou a partir da fusão de 3 unidades diferentes de negócio florestal no Uruguai. Com isso, o que aconteceu? A empresa teve um salto de média de plantio de 3, 5 mil hectares por ano para alguma coisa sempre acima de 16 mil hectares por ano. Isso demandava muita muda para um mesmo negócio e, claro, muda de qualidade. Então, nesse momento, foi proposto pela Gerência Florestal fazer um projeto de um viveiro próprio que atendesse ao menos uma porcentagem importante da demanda futura de mudas da empresa, e nos deram a oportunidade de estudar todas as alternativas tecnológicas disponíveis no mercado para fazer um viveiro na vanguarda. Na verdade, a Montes de Plata já tinha alguns experimentos estratégicos em andamento. Fomos ao campo, avaliamos esse experimento, nesse momento tinha 2 anos e meio de idade no campo, e constatamos que a opção L-Guard ou L-Pot era uma opção muito interessante do ponto de vista da silvicultura, tanto de desenvolvimento do sistema radicular, do crescimento das árvores, da sobrevivência no campo, e também tínhamos um feedback do pessoal que plantou na época o experimento. A empresa que plantou, o pessoal adorou trabalhar com o L-Pot pela facilidade de manuseio desse sistema, dessa embalagem no campo. Mas para tomar uma decisão definitiva pelo sistema L-Pot, outros critérios tinham que ser considerados. A premissa principal desse projeto foi ter a melhor muda em termos de qualidade possível e com o máximo custo igual ao sistema convencional. Daí em diante, a Montes de Plata não poupou esforços para construir um dos mais modernos viveiros do mundo, com capacidade para produzir 20 milhões de mudas por ano. Foram investidos 17 milhões de dólares em uma estrutura construída de 48 mil metros quadrados, que emprega atualmente 126 trabalhadores. E é aqui, no coração do viveiro, que a máquina L-Guard está instalada e produzindo até 25 mil L-Pots por hora. Quem nos explica melhor sobre o sistema L-Pot é o chefe de produção de mudas e responsável pelo viveiro da Montes de Plata. A linha de produção começa com a misturadora de substrato, que é onde nós podemos fornecer a umidade necessária que, eventualmente, queremos corrigir do substrato. O misturador fornece todo o substrato automaticamente, vai levando toda a quantidade que a máquina precisa. Essa máquina L-Guard é uma máquina de 14 linhas de produção de tobetes biodegradáveis, que começa com a inclusão do papel. A máquina forma tubos de papel e, por sucção, injeta o substrato dentro desses tubos. Em seguida, a máquina corta na medida indicada. Nós trabalhamos com 8 centímetros de altura nos L-Pots. Esses tubos são transportados ao lugar das bandejas, que também têm alimentação automática. Essa bandeja atravessa distintas etapas. Em primeiro lugar, é marcada a cova, seja para sementes ou para as estacas. Logo é feita a irrigação com a aplicação de água de forma independente em cada um dos L-Pots. E a partir daí, existem 2 caminhos. Em primeiro lugar, se estamos trabalhando com clones, essa bandeja avança até o final da linha, onde a nossa equipe faz o estaqueamento. No caso de trabalhar com a produção de mudas a partir de sementes, de forma continuada é feita a semeadura. E o último passo desse processo é cobrir essas sementes com vermiculita. E se a equipe de estaqueamento precisar de mais bandejas com os L-Pots, a máquina suspende automaticamente a semeadura e a aplicação de vermiculita. Os L-Pots semeados ou com as estacas seguem, então, para as etapas tradicionais em qualquer viveiro florestal. A única diferença fica com a classificação das mudas produzidas a partir de sementes que garantem mais uniformidade nos taliões.
Mas seja de semente ou clonal, a muda produzida é visivelmente superior aos métodos tradicionais. A primeira grande vantagem do sistema L-Pot é que ele permite que as plantas mantenham a arquitetura natural de seu sistema radicular, evitando o enclausuramento das raízes. O sistema é muito bom para enraizamento, porque você tem um sistema radicular natural da espécie, seja de um clone ou seja da semente, ele tem um desenvolvimento radicular natural e não tem obstáculo, ela muda, a raiz não é conduzida, confinada, ela tem um desenvolvimento normal, natural. Outra vantagem do sistema L-Pot é com a eficiência hídrica do processo. Conseguimos, nesse sistema, um aproveitamento maior do recurso água. Nosso sistema de irrigação, ele não é para baixo, não é para cima, ele é horizontal. Por quê? Nós queríamos atingir o papel, a lateral do L-Pot, para a água entrar aí também, não só na parte superior das mudas. Esse viveiro, comparado com o viveiro anterior que a gente tem, está fechado, está parado hoje em dia, o consumo de água aqui, ele é no máximo 25% do consumo do viveiro anterior em relação à quantidade por 1000 mudas, por exemplo. Com a combinação manejo, substrato e L-Pot, a Montes del Plata está conseguindo reduzir o ciclo de produção da muda. Para Francisco, uma das mais importantes conquistas do projeto. No viveiro anterior, nossa média de produção era na faixa de 110, 120 dias, para pegar uma muda do começo ao fim e poder mandar para o campo. Aqui, a nossa média estimada é de 100 dias e nós estamos vendo que com 70 dias, 75 dias, nós podemos mandar alguma muda para o campo nas épocas adequadas e na pior época do ano, o máximo vai ser 115 dias. E os benefícios não param por aí. Se você não tem perdas de plásticos no campo, de tubetes, não tem contaminação no campo e não tem o custo de reposição, que geralmente é da faixa de 5 a 7% por ano de todo o estoque de tubetes, que é o que se perde no campo. Então, isso não vai para o campo, não se perde. E a logística nossa de retornar, você manda para o campo, foi embora, ficou lá. Você não tem que ir lá no campo para recolher tubetes para entrar no processo de produção. Você não tranca o processo de produção. Se você tem um sistema independente de produção, viveiro é viveiro. E a muda vai para o campo e pronto. A logística realmente é um diferencial do sistema L-Pot. Em baladas como rocamboles, por exemplo, é possível otimizar a quantidade de mudas transportadas. Hoje nós transportamos num caminhão pequeno 52 mil mudas, que é a quantidade suficiente para trabalhar 2 dias numa frente de plantio. E para quem ainda está se perguntando sobre o papel utilizado nos L-Pots, saiba que ele é certificado e totalmente degradável. Nós fizemos avaliações trimestrais quando foi implantado o experimento, destrutivos. A gente arrancava mudas, tá, para ver a evolução da degradação do papel. Também testamos 2 tipos de papéis que a Legado produz e fornece para o sistema L-Pot. Então, no final, identificamos e optamos por um papel que ele dura no campo no máximo 3 meses, ele já praticamente desapareceu, e 6 meses você simplesmente não encontra mais vestígio do papel. No Uruguai, as espécies mais utilizadas pela Montes del Plata são de Eucalyptus duni e Eucalyptus betami, além de alguns clones híbridos. Mas em qualquer lugar do mundo, para se produzir florestas como essas, seja de sementes ou clone, uma muda de qualidade faz toda a diferença. Pessoal, como possível ver no vídeo, o sistema L-Pot ele tem inúmeras vantagens. A primeira delas é o uso de água e nutrientes. Como esse uso é mais efetivo, reduz-se o tempo de plantio, de formação da muda. Por quê? Porque ela absorve mais nutrientes, ela é mais bem nutrida, ela cresce mais. Então isso é uma vantagem. Outra vantagem é que é mecanizado. Então, todo o sistema de encher tubete, depois tirar a planta do tubete para levar para campo, isso não tem no L-Pot. O L-Pot, a máquina faz isso, ou seja, diminui custo com mão de obra. Então, diminui custo com água, nutriente, porque é mais bem aproveitado, e diminui custo com mão de obra. Então, isso tudo, financeiramente, o sistema para uma grande empresa compensa. Para um pequeno produtor. Agora eu vou falar para vocês então dos 2 principais, o saco plástico e o tubete, vantagens e desvantagens que se tem de cada um. O saco plástico,
a principal vantagem dele é o baixo preço e a fácil aquisição. Então, qualquer lugar você consegue comprar saquinho de plástico para fazer muda. Então, qualquer casa agropecuária vai, com certeza, ter saquinho plástico. E é fácil produzir muda. Você pega o saquinho, enche e pronto. Depois a gente vai ver que o substrato de um saco plástico para o substrato de um tubete é diferente. Depois eu vou explicar melhor por que essa diferença também. Desvantagem do saquinho plástico. Ele ocupa um espaço muito grande, por ele ser mais largo, maior volume. Ele pode causar enovelamento de raiz, porque o tubete, depois eu vou mostrar, a estrutura do tubete, ele é furado, a raiz, como ele fica suspenso, a raiz saindo para fora, ela vai oxidar, vai morrer, vai emitir raiz lateral. Então ele não enovela. O saco plástico, como ele está no chão, a raiz principal vai bater no saquinho e vai começar a crescer em forma de novelo ali. Ela vai novelar quando ela não sai para fora e acontece o que a gente chama da muda tá mamando, que a muda sai para fora e começa a buscar água e nutriente do solo. Então, na hora que você retira ela dali, é um problema. Na verdade, quando se trabalha com saquinho e quando se trabalha com saquinho no chão, é essencial fazer uma operação que é a movimentação desse saquinho de tempos em tempos, para evitar essa raiz fixar demais no solo e aí quando eu tiro a muda para vender, ela já não tem raiz útil, já a raiz dela já está toda para o solo, você arrebenta aquilo, ela tem uma perda de vigor. E por ter mais volume, o saco plástico ele tem maior gasto no transporte. Então, o transporte de saco plástico ele é mais oneroso. Já os tubetes, eles têm N vantagens em relação a saquinho plástico. A desvantagem dele é a dificuldade de aquisição. Eu mesmo consegui comprar tubete, tinha um projeto, porém algumas empresas vendem e não é tão fácil você descobrir quem está vendendo a um preço razoável. Geralmente no mercado tem fora e o preço da muda do tubete é mais caro do que o transporte é mais caro do que o tubete. Então às vezes não vale a pena. O tubete ele é fácil de manusear, principalmente porque ele já vem, ele pode ser comprado, né, junto com a estrutura que é a bandeja. Isso ficando numa bancada com facilidade, ocupa menor espaço no viveiro comparado ao saco plástico, fácil de transportar as mudas para campo. Então as mudas vão para campo, antes de irem para campo você retira a muda do tubete e envolve em rolos de saco plástico chamados rocambole. É como se fosse um bolo de rolo, você coloca um monte de tubete, enrola aquilo e você tem um rocambole com uma dúzia ou mais de mudas a serem levadas para campo sem o recipiente, então sem o tubete, com a facilidade do tubete ficar e ser reaproveitado. Essa é uma das vantagens dele também. Então ele pode ser reaproveitado, o que reduz custos. Menor incidência de pragas e doenças, porque ele está suspenso, principalmente. E a quantidade de substrato necessário para a produção de mudas é reduzido em uma quantidade bem razoável, né? Aqui, pessoal, nós temos comparando o saco plástico e o tubete em relação a rendimento operacional. Então, o que nós temos? Inicialmente, aqui, vou pegar a caneta que foi mais fácil. Inicialmente, nós temos
o volume, então tubete de eucalipto 50 centímetros cúbicos e um saquinho de 1 litro. Em saquinhos de 1 litro e em tubete. Transporte. Eu consigo transportar 50 mil tubetes contra 4 mil saquinhos plásticos. Um homem por dia consegue encher 20 mil tubetes, 1.500 sacos plásticos. Plantio em campo, 750 contra 400. Custo médio da muda, principalmente pelo valor de substrato, 50 centavos no tubete, 1,36 no saco plástico. Então eu tenho 63% a menos na produção, no custo dessa muda, 90% a menos no transporte, pelo volume ser levado pela mesma carga, e 47% a menos no custo de plantio. Então é muito mais fácil eu levar uma sacola com um monte de mudas de tubete do que ficar carregando um monte de mudas de saco plástico para serem depositadas no campo, o que torna desvantajoso. Porém, tem que ser analisado o seguinte: qual estrutura você quer para a produção de muda? Se você quer você quer uma estrutura que seja simplesmente para fazer algumas mudas para serem levadas para o seu sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, às vezes não compensa você ter tubete, se você não achar com facilidade um preço bom. Aí sim você pode utilizar saquinho sem problema. Então saquinho é um método utilizado muitas vezes para viveiros de menor porte, sem maiores problemas, né? Então, mas em relação a dinheiro, temos uma vantagem comercial muito grande ao se trabalhar com tubete. Já ao se comparar o tubete de polipropileno com o tubete biodegradável Elepote, você tem um custo maior total de produção com o Elepote. Esse análise econômica, ele levou em consideração que os gastos com água e nutrientes seriam os mesmos. No vídeo que eu coloquei em anexo da empresa, vocês conseguem ver que existe uma redução do consumo de água e do consumo de nutrientes. Por quê? O Elepote, ao contrário do tubete, eu vou ter a entrada de água simplesmente pelo orifício superficial dele. Então a água vai entrar no alto do tubete. Já o Elepote, ele é um plástico poroso, um papel poroso. Então ele vai receber água e nutriente em toda a superfície. Então ele tem um maior uso de água, um uso mais efetivo de água e nutrientes. A desvantagem dele é que eu imagino que ele precisa de uma casa de vegetação igual é lá. Ele precisa de um ambiente controlado, porque ao mesmo tempo que ele absorve muita água, ele vai perder muita água porque ele tem maior superfície para perda de água também. Então, se for num ambiente desprotegido, como é o tubete de formação de muda convencional, ele se equivaleria, né? Teria que fazer mais irrigações durante o período. Além disso, fala-se que uma muda no tubete, ela tem o sistema radicular mais confinado. No sistema Elepote, a muda ela vai ter o sistema radicular tal como ela teria no solo. Eu acho que isso mas não é a diferença. A diferença é que uma muda com a mesma quantidade de nutriente no sistema Elepote, ela vai estar bem mais nutrida. Por quê? Porque ela absorve mais nutriente.
Então, dependendo da forma que é aplicado esse nutriente, ela vai chegar em campo mais bem nutrida e tem uma vantagem competitiva em relação às demais. Um outro tópico abordado dentro desses insumos a se produzir mudas seriam os substratos. Os substratos, a principal característica nele esperada seriam as características físicas. Então, características físicas de estrutura, porosidade, retenção de água, granometria, dentre outras. Essas estruturas físicas elas são mais importantes porque, em geral, é o que vai, ela vai daquele jeito e não pode ser corrigida como a fertilidade. Fertilidade, um substrato pouco fértil, eu acrescento fertirrigação que controla isso. Já um substrato muito, muito denso, eu não consigo, ele já no formulado, eu não consigo resolver isso. Eu consigo pegar diferentes matérias, diferentes compostos e misturá-los para formar um substrato que eu queira, né? Mas se já estiver lá, não tem o que fazer. E diferentes espécies necessitam de diferentes substratos. Bom, aqui exemplos de substratos para sementeira. Não sei se vocês lembram, sementeira é aquela estrutura onde eu vou colocar sementes para germinar, geralmente sementes que são dormentes ou que vão germinar de forma heterogênea. Sementeiras pequenas, 70% de terra, 20% de esterco e 10% de areia. Então, seria mais ou menos esterco ou casca de arroz e 10% de areia. Sementeiras para sementes médias, porque para sementes pequenas precisa ter uma densidade maior para não sair voando. Sementes médias, areia e material orgânico. E sementes grandes, 100% areia. Por quê? Porque eu não preciso de nutriente para o crescimento. As plantas já vão, elas têm a reserva da semente, eu só preciso que elas germinem. Depois eu vou repicar, ou seja, tirar a planta recém-germinada e levar para outro lugar. Para saco plástico, os substratos em geral têm bastante terra, então eu uso terra de subsolo, porque terra de subsolo ela não vai ter semente de planta daninha. Então, se eu pegar terra de barranco, terra de subsolo, vou evitar a infestação da minha muda com planta daninha. Então, 3 partes de terra, 1 parte de esterco ou outra matéria orgânica e 1 parte de casca de arroz carbonizada, se o solo for argiloso. Então, se o solo que eu estou usando for argiloso, eu preciso diminuir a densidade dele. Então, eu uso ou casca de arroz carbonizada ou areia. Também pode ser facilmente colocado. Além disso, 4 kg de super simples, isso, depois a gente vai ver a adubação, e 120 gramas de cloreto de potássio por metro cúbico de substrato. Isso tudo em geral é misturado numa betoneira ou na mão, como quiserem. A betoneira facilita muito o processo. O ideal de substrato de saquinho que tenha 20 a 30% de argila e no máximo 20% de composto orgânico nessa mistura. A gente vai ver que o composto orgânico ele pode ser utilizado em maior quantidade, por exemplo, no substrato de tubete. O substrato de tubete, ele, em geral, é composto por uma mistura de vermiculita, casca de arroz, fibra de coco, casca de pinos, turfa e alguma matéria orgânica. Então, existem N
composições diferentes para um substrato de tubete. O substrato de tubete é interessante que ele seja leve. Então ele é leve, você tem uma irrigação mais controlada, você irriga mais vezes e tem uma maior porosidade para as raízes se desenvolverem e você faz a fertirrigação também. Entre os materiais para composição de substrato, eu tenho o grupo A, que é composto de matéria orgânica, então composto orgânico, esterco bovino, casca de pinos, bagaço de cana, lixo urbano. Aqui em Rio Verde nós temos usado torta de filtro, bagaço de cana, lodo da suinocultura, cama de frango, todos materiais compostados e materiais orgânicos. Em geral, até uns 60% da formulação de substrato, as plantas crescem bem. Então, nesse caso, é um aproveitamento de resíduo de agroindústria. Aproveitamento de resíduo caro. Por quê? Se vocês forem comprar um saco de substrato, um saco de 20, 25 quilos, deve sair uns R$30. Então, quanto mais você conseguir reduzir de custo, melhor. Grupo B, o material carbonizado. Então, casca de arroz carbonizada, cinza de caldeira, bagaço de cana carbonizado. Seria um material já carbonizado, livre de qualquer fungo e etc. É uma matéria carbonizada, leve, porosa. E o grupo C, vermiculita comercial. Vantagens desse primeiro grupo. Boa consistência, média a alta porosidade e drenagem, média a alta capacidade de retenção de água, então ela retém quantidade boa de água, porém ainda é poroso, tem uma elevada fertilidade, porque é matéria orgânica, fácil obtenção e processamento, baixo custo, muitas vezes de graça, boa formação do sistema reticular nesses compostos e eles são bem padronizados. Como desvantagem, predomínio de microporosidade, ou seja, eles são materiais muito pouco porosos, muito densos, vamos falar assim, e ele não tem poros grandes, isso pode prejudicar, então é bom que misture com alguma coisa mais porosa. Alta atividade microbiológica. Então, se ele não for compostado e bem compostado, ele vai consumir todo o nitrogênio e par de enxofre do seu material. As próprias bactérias naturais e que não são prejudiciais vão causar isso. Podem conter plantas invasoras, inóculos, porque esse material não é autoclavado nem nada. Em geral, o que eu faço com esse tipo de material, eu solarizo ele. O que é o processo de solarização? Eu coloco uma lona preta por baixo, estico, espalho esse material, venho com uma lona transparente por cima, envolvendo isso e deixo no sol. Esse material vai esquentar e, por consequência, matar micro-organismo. Eu deixo por cerca de uma semana. E aí eu tiro e ele já está solarizado, já vai ter eliminado micro-organismos desse material. O grupo B, que seria a casca de arroz, ele tem baixa densidade, ou seja, ele é pouco denso, muito poroso, macroporo, tem um predomínio de macroporo. Então, em geral, ele serve para equilibrar essas misturas. Homogeneizando o tamanho de partícula, ele é de fácil processamento, de baixo custo, porque eu pego um material orgânico, carbonizo ele, depois para frente eu vou mostrar como carbonizar. Pode ser feito com uma estrutura, em geral faz com uma estrutura em T, que é um cano em T de metal. Eu coloco o material a ser queimado, cobrindo isso aqui, ateio o fogo e tampo com mais material.
esse fogo ele vai ter uma carbonização controlada, porque o oxigênio vai entrar por cima e vai carbonizando de dentro para fora. Então ele não pega fogo, ele vai carbonizando e vira um carvão. E aí quando o fogo chega no topo da pilha, eu jogo água e apago. Então é basicamente esse o processo de carbonização de material. Então isento de doenças pelas vasoras, porque é queimado. Como desvantagem, reduz capacidade de retenção de água, porque é poroso. Tem baixa concentração de nitrogênio e enxofre, tem cálcio, magnésio e outros nutrientes. Apresenta baixa CTC, baixa, mas mesmo assim é muito alta comparado a solo. E uma relação carbono-nitrogênio muito alta. Então, por isso que tem que ser misturado para fazer esse equilíbrio, né? E o terceiro grupo, a vermiculita, é de baixa densidade, partículas geralmente grandes, eleva a aeração e a drenagem. Apresenta elevada porosidade, tem uma relação boa entre macro e microporo, é bem padronizado, praticamente isenta de inóculos. Reduz a capacidade de retenção de água, como desvantagem. Predomina a formação do sistema radicular aderido, pouco aderido ao substrato, então só vermiculita. O substrato, a muda do substrato, ela fica pouco aderida, na hora que você vai tirar do substrato, estorroa. Contrai quando umedecido e seco novamente. CTC relativamente média, né? Mas é alta comparado aos nossos solos. E ele tem deficiência em relação a alguns nutrientes, que pode dar sintomas de deficiência. Por mais que a CTC seja alta, ele tem pouco nutriente, você tem que adubar. Então são esses os principais grupos. Em geral, você pode usar então 30%, 33%, né? Eu uso até mais, eu uso até 50% do grupo A e mesclo esses outros dois grupos, tendo em vista que a vermiculita teoricamente é mais caro. Tem vermiculita, um saco é uns R$50, mas rende bastante. Aqui o exemplo que eu falei de agregação de raízes. Então um substrato bom, ele tem que ser destorroado e não fazer isso aqui, não perder e expor totalmente a raiz. Então, e aí isso varia em função da adubação e do tipo de substrato. Substratos com boa composição e bem nutridos, eles vão formar raízes que vão preencher todo o substrato e ao retirar, vou ter a muda bem formada e ao retirar não vai destorroar. Aqui as características físicas do substrato em relação à composição com biossólido, matéria orgânica e casca de arroz. Você vê que quanto mais matéria orgânica, diminui porosidade, aumenta microporo e diminui macro, e a capacidade de retenção de água aumenta, ou seja, ele fica com maior quantidade de água retida. Essa capacidade de retenção de água tem que ser programada de acordo com a cultura, época do ano, quantidade de irrigação. Então, se eu tenho um substrato que retém menos água, eu tenho que irrigar mais vezes. Se eu tenho um substrato que retém mais água, eu não preciso irrigar tanto, porém ele vai ser mais compacto. Então, ele vai ter uma redução no crescimento, muito provavelmente. Isso tem que ser de acordo com a espécie escolhida. Aqui um exemplo de proporção volumétrica de substrato. Então, a muda com substrato solo argiloso e 20% de areia nesse substrato. E aí, então, essa proporção de terra com areia e, proporcionalmente, até 60% de esterco. Então, aqui 100% solo,
aqui vai ter 40% de solo, 60% de esterco. Você tem, então, uma curva aqui mais ou menos entre dependendo da espécie, entre 30% e 60% sem problemas de matéria orgânica. Matéria orgânica tem um fator bom, além de fornecer nutrientes. Um outro exemplo, um exemplo negativo, aquela espécie candeia que eu comentei com vocês em silvicultura. Ela é uma espécie de campo, então ela reage negativamente a esse esterco. Fazer muda de candeia com o substrato, com matéria orgânica, você tem quase 100% de mortalidade da muda. Isso dá muda, a formação da muda. Então não se pode utilizar esterco bovino, esterco de curral para formação de candeia, mas especificamente dela. A maioria das espécies se comporta entre 20% e 50%, 60% de matéria orgânica tem os melhores resultados em todas as características de crescimento que são avaliadas. Então, aqui continuando com essas características, aqui a altura da planta em centímetros e diâmetro em milímetros. Uma muda bem formada, ela não é a mais alta. Em geral, a melhor muda é a com maior diâmetro. Isso é uma característica que maior relata a probabilidade dela ir bem a campo. Então, o que nós temos? 60% a 80% de bioplante, 20%, 40%, até 60%, né? Por cento de fibra de coco triturada, no caso. Aqui eu tinha falado do substrato comercial é o bioplante, o bio seria biossólido, então material orgânico. Então, de 80%, 60%, de 40% a 80%, nesse caso, para a teca, teve diâmetros superiores, alturas médias. Isso gera que é uma planta que é relativamente alta, com um diâmetro maior, ela é mais bem estruturada, ela é uma muda mais justificada, mais apta a ir para campo. Então, de 40% a 80% nesse caso de biossólido, material orgânico e que teve os melhores resultados. Em relação às características desses substratos, aqui tem uma tabela com alguns substratos. O primeiro, composto orgânico. Segundo, humus. Terceiro, casca de eucalipto. Quarto, vermiculita. Quinto, terra de subsolo. Sexto, casca de arroz carbonizada. Depois, cinza de caldeira e substrato comercial à base de casca de pinos. O que se tem? Densidade, porosidade, os mais importantes aqui, e capacidade de retenção de água. Então, o que a gente tem? Em geral, composto orgânico, ele tende a ser um pouco mais denso, menos poroso, e ele tem mais microporo do que macro, e tem uma capacidade de retenção de água alta. Vamos ver a vermiculita. Densidade global baixa, bem poroso, e retém relativamente menos do que o composto orgânico, mas retém bastante água. Vamos ver casca de arroz carbonizada. Ela tem uma densidade média, é bem porosa, retém menos água. Então, para baixar a capacidade de retenção de água, casca de arroz carbonizada é uma boa opção. Então, com base nessa tabela, a gente consegue formar o que seria o substrato ideal. Desculpa, dei uma parada aqui, acabei de descobrir que minha educação caiu.
Como parâmetros ideais, 45 a 55 gramas por centímetro cúbico de densidade global, porosidade 75 a 85, isso para mudas florestais em geral, dividido meio que igual entre macro e micro porosidade, capacidade de retenção de água entre 20 e 30 pelo menos. Então esse é um substrato tido como ideal para isso das características físicas para mudas florestais produzidas em tubete. Bom, em relação às características químicas do substrato, ou seja, em relação à fertilidade do substrato, nós temos características como nitrogênio, relação carbono-nitrogênio, pH, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, resina, potássio trocável, cálcio trocável, magnésio trocável, alumínio e CTC efetiva. Cada um composto tem uma quantidade diferente disso. Então, o composto orgânico ele vai ter bastante cálcio, bastante fósforo, magnésio, nitrogênio, até vermiculita. Vermiculita ele tem um pH mais neutro, ele tem cálcio, ele tem uma quantidade de cálcio e magnésio trocável e uma quantidade de potássio. Já, por exemplo, a terra de solo ela é fraca em quase tudo. Casca de arroz carbonizada, ela tem bastante, uma quantidade boa de nitrogênio, uma relação carbono-nitrogênio com mais carbono, né? Fósforo, uma quantidade boa, potássio e nitrogênio também uma quantidade boa e uma CTC efetiva também interessante. Não tão boa quanto a do composto orgânico e da vermiculita. Então, a casca de arroz ela é mais inerte e a CTC é menor. Vocês viram, ou estão vendo, ou ainda verão com o Emerson Trogelo, CTC, a capacidade de troca catiônica, é a capacidade que o solo tem de reter cargas, reter o nutriente, deixar ele trocável com o meio, falando de uma maneira grosseira. Então, quanto maior a CTC, maior essa capacidade, mais fértil é esse solo. Então, o adubo ele vai ter uma capacidade de troca desse adubo com a planta melhor, com o meio, né? E aqui o que a gente tem, então, como adequado? Entre 8 a 12 para 1 a relação carbono-nitrogênio, pH entre 5,5 e 6,5, mais neutro, né? Fósforo-resina 400 a 800, potássio 30 a 100 milimol de carga por decímetro cúbico, cálcio de 100 a 200, magnésio de 50 a 100 e a CTC acima de 200. Em geral, os substratos que nós trabalhamos, o cálcio e o magnésio ele já vai estar equilibrado. Por isso, em geral, aduba-se com fósforo, nitrogênio e potássio. Então, depois a gente vai discutir um pouco em relação à adubação, mas o que se corrige mais em relação a características químicas do substrato seria isso. Em relação à formulação do substrato, aqui nós temos algumas formulações para tubete. Isso varia muito, pessoal. Na literatura existem N formulações. Então, composto à base de casca de pinos, humus de minhoca, vermiculita, esterco, humus, vermiculita, terra. O que a gente tem usado aqui é, em geral, até 50% de composto orgânico, uns 30% de casca de arroz carbonizado e uns 20% de vermiculita. Em geral, tem dado substrato com boas características aqui para a nossa região e para os nossos trabalhos. E temos testado a quantidade também de composto orgânico, porque
Temos feito trabalhos com lodo de suinocultura e mais alguns, torta de filtro e outros compostos orgânicos que tem quantidade aqui são muito pouco aproveitados e chega a ser dano ambiental, causar dano ambiental. Para saco plástico, terra de subsolo, esterco, casca de arroz, caso o solo, ou areia, caso o solo seja muito argiloso. Então essa é a composição para saco plástico. Saco plástico em geral fica no chão, pode ser pesado, só que isso é um pouco mais complicado em relação à locomoção disso, né? Então, já conhecendo um pouco sobre os recipientes possíveis para a formação de mudas e como formular um substrato, nós devemos pensar agora na fertilização desse substrato. Então, é uma etapa essencial na produção de mudas, porque uma planta bem nutrida, ela tem um estabelecimento em campo melhor. Então, fisiologicamente, ela está melhor para ser levada a campo e se desenvolver melhor ali e virar um indivíduo adulto bom. Espécies nativas, elas têm um potencial variável de uso desse nutriente. Então, espécies que têm o crescimento naturalmente mais rápido, elas usam maior quantidade de nutrientes. Espécies que crescem mais lentamente, que são chamadas secundárias e clímax, isso a gente vai ver em silvicultura mais para frente, elas têm uma menor taxa de crescimento, uma menor absorção de nutriente nos tecidos. Esses nutrientes, eles vão ser vistos na parte de manejo, na disciplina manejo do ecossistema, que eu vou falar um pouco sobre eles. Existem nutrientes com papel estrutural, exemplo, nitrogênio, cálcio, magnésio, nutrientes que vão constituir enzimas, então microferro, cobre, molibdênio, manganês, zinco, níquel, e atividores de enzima que são necessários para a ativação dessas enzimas. Então, em geral, nós temos os macronutrientes e os micronutrientes. Macronutrientes porque eles são exigidos em maior quantidade, são absorvidos e utilizados em maior quantidade pela planta, e os micro são exigidos em menor quantidade, mas eles são exigidos. Em algum processo necessita-se desse nutriente, seguindo os critérios de essencialidade que a nutrição mineral prega. Em geral, a exigência de nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo e enxofre. Cálcio e magnésio, os substratos orgânicos têm bastante. Substratos de tubete, eles têm bastante cálcio e magnésio. Então, complementamos com fósforo, nitrogênio, potássio e enxofre. E micronutrientes também, apesar de matéria orgânica ter, mas coloca-se complementação ali. Então é mais ou menos isso. Quais as formas de fertilização? Uma delas seria a fertilização com osmocote. Osmocote é um adubo encapsulado, uma formulação encapsulada de liberação lenta. Então, aqui o osmocote, nesse caso da foto, 14, 14, 14. Então, 14% de N, 14% de P, 14% de K. E uma liberação em 3 a 4 meses. Então, ele vai liberando lentamente 3 a 4 meses. Ele é interessante, tem essa liberação lenta. Então, eu misturo uma quantidade de mais ou menos 3 a 5 quilos por metro cúbico de substrato
para ter esse crescimento da planta. Então esse osmocote ele tem essa vantagem de você teoricamente necessitar somente da mistura dele ao substrato. E aí nós temos a liberação constante no tempo. Porém, desvantagem, ele não é barato. Um saco de 20 quilos, 25 quilos, é mais ou menos R$500. Então ele é um adubo caro, perto de outros adubos que você compraria aí para adubação, que seria sulfato de amônio, MAP, cloreto de potássio, dentre outros. A gente vai falar um pouco para frente. A vantagem então seria que ele necessitaria somente da adubação de base. A gente vai ver isso também. O que seria adubação de base? A adubação de base é a adubação feita no substrato. Eu vou misturar o adubo no substrato. Alguns nutrientes eles não vão ser lixiviados com a irrigação. Fósforo, por exemplo. Nitrogênio e potássio, como principalmente o sistema de tubete tem uma irrigação mais frequente, nitrogênio e potássio ele tende a ser lixiviado. Então ele tem que ter uma adubação frequente ou uma liberação lenta. Então ou você trabalha com adubo de liberação lenta ou você faz adubação semanal ou a cada 15 dias, dependendo da espécie. Você faz essa adubação de cobertura. Então existem dois tipos de adubação: adubação de base e adubação de cobertura. Aqui um exemplo para Eucalyptus urophila de 1,5 a 4 quilos de osmocote por metro cúbico de substrato na mistura, né? Então até 4 quilos de osmocote por metro cúbico de substrato nessa formulação N19, 6 de fósforo e 10 de potássio. Por quê? Porque o fósforo ele vai ser complementado aqui com, por exemplo, um MAP ou um super simples ou um super triplo. Também adubos comerciais. Então eles vão ser colocados na adubação de base. E aí o que vai evitar a cobertura é nitrogênio e potássio, que vão ser sendo disponibilizados ao tempo com os osmocote. Fertirrigação é uma modalidade de irrigação onde eu tenho reservatório com nutriente. Aqui um exemplo do mini jardim clonal, depois a gente vai ver isso voltando um pouco na formação de muda clonal. Eu tenho uma irrigação por gotejo que vai fornecer fertilidade a esse mini jardim clonal. Bom, a recomendação de adubação. Isso aqui é uma das, se vocês procurarem, existem várias. Para saco plástico, como a base do saco plástico é solo, o solo em geral, os solos brasileiros, eles são intemperizados, eles têm uma alta taxa de alumínio, eles precisam ser calcareados para melhorar essa relação fertilidade deles, do solo, para baixar pH, para neutralizar alumínio e para disponibilizar cálcio e magnésio ao solo e para diminuir a absorção de fósforo ao solo. Então, 500 gramas de calcário dolomítico por metro cúbico de substrato, 150 gramas de N, 700 de P2O5. A adubação ela é sempre calculada com base em N, P2O5 e K2O. Então, espero que isso seja mostrado até o fim da disciplina do trogelo, mas basicamente, o que se tem? Por exemplo, eu preciso de 150 gramas de N. 150 de N.
Se eu tenho um adubo X, por exemplo, ureia, que vai ter 46, se não me engano. Então a ureia tem 46. Então 100 gramas de ureia, 100 gramas de ureia tem 46 de N. Se eu preciso de 150, X, eu faço uma regra de 3 e tenho a quantidade de ureia equivalente a 150 gramas de N. A mesma coisa funciona para P2O5 e para K2O. Então eu vou ver quanto de P2O5 tem o super simples, ou super triplo, ou MAP. E vou fazer essa regra de 3. Eu vou ter que 100 gramas de MAP tem X gramas de fósforo. Preciso de 700 gramas. Vou ter que aplicar X gramas de MAP para fornecer 700 gramas de P2O5. Depois, final da disciplina, se vocês tiverem dificuldade nisso, ou até agora, se vocês não tiverem conhecimento disso, me procurem à parte e eu tento colocar alguma coisa para vocês. Mas isso vai ser falado na disciplina que aborda fertilidade. Se não falar, quando a gente for fazer as adubações, eu coloco também. Então, essa seria a adubação de base, a ser misturada no substrato. A cobertura, 100 gramas de N, 100 gramas de K2O. Isso parcelado em 4 vezes durante todo o período de formação das mudas. Lembrando que, em geral, o saquinho plástico ele tem maior volume. Então, as raízes buscam e têm maior quantidade de substrato. Ele vai ter uma menor lixiviação. Por isso, menor quantidade de aplicação de adubação de cobertura. Em substrato, em formação de muda para tubete, principalmente tubetes pequenos, o de 50 centímetros cúbicos, que é o de eucalipto, ele é bem pequeno. Então ele precisa, primeiro, de estar sempre uma irrigação mais frequente. E como tem uma irrigação mais frequente, ele precisa de adubação. Ele tem um volume pequeno, ele precisa de uma adubação de cobertura mais frequente. Por quê? Porque o volume é pequeno. Então, se eu não faço essa adubação de cobertura, minhas plantas elas vão estar mal nutridas e aí sim elas vão chegar em campo deficientes em comparação com a muda de saco plástico. E tem a adubação de rustificação. O que é a rustificação? Eu já comentei na aula anterior, rustificação é o período final de formação da muda, onde eu diminuo a quantidade de água, diminuo a quantidade de nitrogênio, de adubação nitrogenada, e aumento a adubação potássica. Então, eu aplico, nesse caso, somente potássio da recomendação de adubação. Então, a última adubação, eu vou aplicar somente a parte do potássio e vou suprimir nitrogênio, porque a planta ela controla o potássio, ela regula a abertura estomática e controla a respiração, principalmente em relação a déficit hídrico, né? Já para tubete, pessoal, a recomendação varia um pouco, em relação a de saco plástico. Primeiro, como usa muito composto orgânico, não se aduba cálcio e magnésio, e o pH desse composto orgânico, eles já estão, do material usado, eles já estão próximos a 6,5, ali, 5,5, 6,5. Então, ele já é adequado. Então, aduba-se como adubação de base nitrogênio, fósforo e potássio. Aqui pensando em não utilizar o osmocote. Se eu utilizar o osmocote, eu não complemento no máximo, complemento com fósforo, com adubação de fósforo. A de nitrogênio e potássio, não necessariamente. Eu posso só usar o osmocote. Então seria isso: 150 gramas de nitrogênio, 300 P2O5, 100 de K2O por metro cúbico de substrato. Mas, aqui não tem, em geral eu coloco 150 gramas de FTE. FTE, acho que chama BR12, que é popularmente chamado de fritas, que é um coquetel de micronutrientes.
Então, seria mais ou menos isso. A adubação de cobertura dissolve 1 kg de sulfato de amônio, 300 kCl em 100 litros de água e faz as contas para aplicar em 10.000 mudas. Essa é a recomendação do Gonçalves. Então, essa quantidade eu aplico em 10.000 mudas. E aí é só fazer a regra de 3. Então, se eu preciso disso para 10.000 mudas, eu uso 1 kg. Se eu tenho 100 mudas, eu vou usar X. Então, eu vou usar 100 gramas, não sei, 100 gramas para 1.000, 10 gramas para 1.000 mudas, alguma coisa assim. Eu não vou fazer as contas aqui, porque senão tem que sair do celular. Estou apresentando nele. Mas vai dar uma quantidade menor de sulfato de amônio. Sulfato de amônio eu vou estar aplicando enxofre e nitrogênio. Então, no sulfato de amônio de base, eu já aplico o enxofre necessário para as mudas. E essa adubação de cobertura, ela vai variar de 7 até 30 dias a frequência dela, de acordo com a muda que eu tenho, o tamanho de tubete. Se eu tenho um tubete pequeno, eu vou usar 7 a 14 dias. Então, se eu tenho um tubete pequeno, eu vou fazer a fertigação toda semana ou 2 vezes por mês, que é o tubete de 50 centímetros cúbicos. Se eu tenho tubete de 100 ou de 290, que é o tubetão, eu vou fazer essa adubação ou a cada 15 dias ou a cada mês. Por quê? Porque já tem um volume maior. Nessa adubação aqui eu vou ter mais nutrientes nesse substrato. Então é basicamente isso. Tubetes maiores eu faço adubação de cobertura com menor frequência. Tubetes menores com uma frequência maior. A adubação de rustificação, basicamente faltando um mês para a muda ficar pronta, eu reduzo a adubação, reduzo a irrigação e reduzo de praticamente zero o nitrogênio e aplico somente potássio. Então essa é a adubação de fertirrigação. Em relação ao uso dos nutrientes, no tempo, é mais ou menos isso. A planta vai crescendo, ela vai necessitando mais de fósforo. Em relação ao nitrogênio, no início do crescimento ela usa mais e depois a gente diminui justamente pela fase de rustificação e inverte em relação ao potássio também por causa dessa rustificação. Então eu aumento o potássio e diminuo o nitrogênio no último mês. Aqui é uma relação de nutrientes e pH. Se o pH abaixa muito, fica muito básico, eu tenho deficiência de micronutrientes. Se o pH está muito ácido, eu tenho deficiência de alguns nutrientes também, principalmente fósforo. A relação volume de recipiente e adubação ela é interessante. Nesse caso aqui, nesse primeiro caso, eu tenho a comparação de um tubetinho pequeno, um tubete maior e saquinho plástico. As mudas, ao irem para campo, isso como o volume é maior, quanto maior o volume, maior o crescimento em diâmetro e altura do recipiente, em relação aos de 50 centímetros cúbicos. E aqui o que a gente tem? Nós temos, então, nós temos mudas que ao irem para campo, eu tenho um crescimento maior do saco plástico. O saco plástico ele tem um crescimento maior a campo. Por quê? Porque as mudas estavam mal nutridas. Então o tubete pequeno ele ficou raquítico e não tinha nutriente suficiente para se desenvolver. Tem outro experimento melhor conduzido, onde as mudas foram bem nutridas. E o que eu tenho? Eu tenho aqui
E essas plantas, então, vistas na formação, que elas tiveram diferença de crescimento, estão bem nutrido aqui, teve diferença. 8, 4,5 em diâmetro, 50 e 28 em altura. Então, essas mudas, elas bem nutridas, porém, pelo tamanho do recipiente, ficaram maiores. Porém, o que a gente tem? Como elas foram bem nutridas, aos 250 dias, tanto as mudas no saco plástico de 2 litros, quanto as mudas no tubete, apresentaram crescimentos de diâmetro e altura semelhantes. Então, isso a gente consegue ver que um tubete pequeno bem adubado, por mais que a muda esteja menor no viveiro, isso por limitação do substrato, se ela tem adubação adequada, ela tem capacidade de crescimento em campo. Eu fiz alguns experimentos também com meus orientados, aqui diferentes adubações. Então, aqui, sem adubação, com adubações, diferentes doses de osmocote, e aqui aquela adubação de base e de cobertura que a gente viu. Então, 7 é ela, o 6 seria metade dela e o 8 o dobro daquela adubação. O que a gente vê isso em tubetes, o cinza escuro, em tubetes pequenos e o cinza claro em tubetes de 110 maiores. Fica mais claro, mais evidente aqui, nas 3 doses. Primeiro, elas foram melhores do que o osmocote, ou seja, para essa espécie, adubar semanalmente é melhor do que simplesmente usar o osmocote, que é caro. Então, é muito melhor perder o tempo e fazer uma adubação com regador semanalmente. Então, aqui eu tenho um crescimento melhor, tanto nas mudas de 100 centímetros, do tubete 100, quanto nas do tubete de 55. Lembrando que essa diferença é pelo volume do tubete. Essa diferença que cresceu mais na de 110 é pelo volume do tubete. Então, aconteceu tanto em altura quanto em diâmetro. E quanto a gente vê nos parâmetros fisiológicos, então aqui nós temos taxa fotossintética. O que é possível ver? Que, por exemplo, na adubação recomendada, tanto para o 110 quanto o 50, e até aqui não teve uma diferença estatística, por mais que teve essa barra aqui, mas esse valor é de 5 a 6, é um valor muito pequeno e teve variação estatística. Então, tanto para o 50, tanto o tubete menor quanto um tubete um pouco maior, quando bem adubado, você tem fisiologicamente relações parecidas, ou seja, eles estão bem preparados para ir para campo num tubete pequeno quanto num grande, quando bem adubado. Ao contrário, por exemplo, do mal adubado, que eu tenho uma diferença muito grande, e aí sim tem uma diferença estatística e ela é uma planta com menor propensão aí a se desenvolver bem a campo. Eu fiz outros experimentos com doses diferentes de fósforo, nitrogênio e potássio, e doses baixas de fósforo, teve uma maior mortalidade em campo com essa mesma espécie, a Crocarpus fraxinifolius. É um experimento depois desse com doses e não com dose de tudo, com doses individualizadas de nutriente, mas ainda o artigo não foi publicado, por isso eu não estou colocando aqui. Mas em geral é isso então, pessoal. O recipiente ele vai depender da sua capacidade financeira,
da sua estrutura do viveiro. E o tamanho desse recipiente, se você adubar, você pode utilizar recipientes menores, tendo crescimentos semelhantes e uma produção semelhante. Então, a fertilização ela é muito importante. Lembrando que a adubação orgânica ela já supre, a mistura orgânica do substrato ela já supre bastante disso, mas mesmo assim ainda precisa de um complemento. Por exemplo, nessa mesma diferença aqui de 50 para 100, em geral, se eu usar 50, 60% de composto orgânico, a adubação já não vai ser tão eficiente. Se eu usar só 50%, mesmo assim a quantidade de composto orgânico ali é ineficiente, eu tenho que complementar com adubação. Se eu uso a partir de 100 e uma quantidade de 60%, 70% de composto orgânico, talvez adubar com nitrogênio, se aquele composto orgânico ainda ele não estiver bem compostado e estiver consumindo mais nitrogênio. Então eu faço uma adubação de base e poucas adubações de cobertura ele vai ter uma resposta interessante. Então hoje é isso, pessoal. Segunda-feira eu vou estar montando experimento com o meu aluno, com o meu aluno de doutorado, basicamente para fazer aula prática. Então eu vou estar com máscara, tentar distanciamento e tudo mais, para que tenha uma prática de produção de mudas com vocês. E hoje é isso. Até a próxima semana. Até mais.